circunstâncias? Hoje um time totalmente descaracterizado, várias mudanças, as principais por necessidade, teve uma ou outra por opção sua. Foi um bom resultado ou fica o gostinho amargo até pela necessidade do clube de precisar vencer? Boa noite a todos, em especial a torcida do Figueira. Fizemos um bom jogo, para mim, com todo respeito à equipe do Atlético, que é o elenco com muita qualidade. Um time procurou jogar o tempo todo, né? Tivemos mais posse, finalizamos, cruzamos mais, né? E dentro das nossas dificuldades, se eu enumerar aqui, é Rafael Moura, Carlos Alberto, Dudu que foi vendido, Ferrugem, Ortega e Lins, né? Nós não tínhamos jogadores suficientes para pôr no banco de reserva. Hoje eu convoquei 3 laterais esquerdos, né? E um menino do Júnior, Matheus, que também é uma aposta, mas ainda, né, dentro das necessidades. Então, acho que foi aquele empate, mas um empate com sabor de vitória no sentido do que o time demonstrou, né? Então a gente não tinha um jogador de referência, nós procuramos fazer um quadrado alternando muito entre os meias e os jogadores da beirada, ora Hermel por dentro, ora Badi, por exemplo, ora Iago por dentro, ora Everton, e assim fomos revezando. E com o passar do tempo e a expulsão de um jogador do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, desculpa, aí tínhamos a necessidade de ter a posse de bola, mas um homem para tentar definir aquela jogada. E por isso nós pusemos o Matheus e abrimos mão de um volante. Felício, boa noite. Tem que avaliar essa entrada do R na zaga e esse meio de campo diferente, né, ali com a formação do Iago e Jocinei. São jogadores que vêm treinando, é importante a gente ter um grupo, é importante também jogos de 3 em 3 dias, se não me engano esse é o 7º jogo de 3 em 3 dias e se Deus quiser, e nós vamos conseguir passar na quarta-feira pelo Sampaio, nós vamos ter mais uma sequência que vai dar aí 14, 15, 16 jogos. Ninguém consegue jogar em alto nível com viagens assim, então por isso essa importância dessa mudança de basicamente 6 posições, porque o Hermel só jogou meio tempo lá, então tinha 6 jogadores descansados hoje. E da moral, eu fico muito feliz, primeiro pela zaga, né? A zaga, uma zaga de alto nível, né? Temos o Marquinhos ainda, eu digo que temos 5 zagueiros, mas temos 3 titulares aí na zaga. E muito feliz também pela entrada do Jocinei e também pela participação do Iago, um menino que buscou, está sempre aqui, né, vem em todos os jogos, tem treinado, então isso demonstra para a gente a força do nosso grupo, a maturidade, a união que tem. Marquinhos ficou no banco, respeitou, o Carlos Alberto veio, participou da palestra antes com toda a equipe, assistiu o jogo aqui, então isso demonstra realmente um grupo bem fechado e que a gente sabe que é muito difícil, mas nós vamos conseguir sempre uma boa colocação, porque o grupo quer. Porque o Figueirense é um time que sempre buscou as dificuldades e eu participei dessas dificuldades e a gente vai conseguir ter bons resultados, sem dúvida. E hoje, o Vinícius, o Werner é o teu titular? Essa é a tua zaga titular, o Werner e o Bruno Alves? Como eu volto a repetir para você, tem 3 zagueiros, o Jaime quando entrou muito bem, o Nirley a gente sabe também da pegada que o Nirley tem, mas o que eu conversei com o Marquinhos e conversei com todos eles juntos, né, não tem frescura comigo, eu falo tudo aberto, porque a realidade é simples, mas porém direto o papo, né? Que nós temos, eu considero sim, ter 3 jogadores basicamente titulares, e a gente vai precisar disso, né? Para quarta-feira já é um jogo da Copa do Brasil, a gente volta ao Marquinhos já, e assim a gente vai não é revezando, mas vai dando solidez a esse setor que é importante numa competição dessa. E também continua mantendo uma competitividade. Eu acho que a competitividade ela é importante para que um jogador tente superar o outro, manter o nível da equipe em cima, em alta. Vinícius, principalmente depois de quinta-feira, se acentuou aquela pressão que a gente já citava no jogo lá de São Paulo em relação ao teu trabalho, uma pressão externa, né? Como é que você recebeu tudo isso de quinta-feira para cá, para trabalhar em cima do jogo e até a conversa com a diretoria no sentido de passar confiança e credibilidade no seu trabalho? Não teve conversa nenhuma. Teve conversa nenhuma nesse sentido. O campeonato ele é muito difícil. Volto a repetir, eu posso dar Y exemplos de times, né, considerados mais tradicionais
volto a dizer, com recurso de 10 a 15 milhões, a 4, 5 partidas sem ganhar. O Campeonato Brasileiro vai ser isso, gente. É difícil, né? Não vai ser esse jogo, vão ser todos os jogos. O Figueirense, ele vai, quando eu falo sofrer até o final, e já falei isso, e é um planejamento, nós vamos sofrer até o final. Mas por que nós vamos sofrer até o final? Porque o Inter vai sofrer, porque o Flamengo vai sofrer, porque o São Paulo vai sofrer, porque é o Campeonato Brasileiro. Então, se a gente está numa equipe, voltei a dizer aqui para vocês, com 7, 8 desfalques, jogos de 3 em 3 dias, uma equipe montada. Não adianta falar que não está montada, porque é a verdade. Essa equipe, a gente pode falar, é uma equipe daqui a um ano. E que ela vai ter suas alterações, seus altos e baixos durante uma competição. Né? Se nós tivéssemos esse elenco já montado há um ano, hoje nós temos a equipe. Né? Então isso vai ser o processo. Então eu fico tranquilo, muito tranquilo, porque eu estou aqui para executar o que foi pedido a mim, quando eu cheguei. É remontagem da equipe, trazer jogadores, dar confiança de jogadores e disputar uma competição muito difícil que é o brasileiro. Né? E isso a gente está fazendo bem. Vai haver tropeço, e é natural. Não queira que qualquer time jogue com o Palmeiras fora, um Atlético hoje, Grêmio no sábado, a gente sai ganhando de todo mundo. Mas nós vamos procurar ganhar como sempre superamos, volto a dizer, Figueirense sempre superou as dificuldades e nós vamos passar por todas elas. Não é à toa que depois que subimos em 2013 com muitas dificuldades, contra tudo e contra todos, já é o 3º ano que a gente está na primeira divisão. Ô Vinícius, o Rafael Silva está chegando, a possibilidade do Marcão também, embora você não queira falar sobre o Marcão. Você vê a necessidade de mais algum reforço aqui? Você tem aí Ferrugem, departamento médico, Lins, departamento médico, Carlos Alberto, mais 10 dias também. Então, a gente tem conversado bastante com o presidente a respeito disso. Anteontem fizemos a reunião longa sobre isso. Sobre as nossas metas, os jogadores e essas dificuldades, né? E esse calendário nosso que ele é desumano. Então a gente precisa, assim, do Rafael a gente pode falar porque, né, praticamente ok. O Marcão eu prefiro não comentar, porque não tem ok. Então a gente não pode comentar aquilo que não está pronto. Mas a gente precisa de mais jogadores, principalmente jogadores de velocidade, principalmente de jogadores no meio também, para que a gente possa preencher. Não que esses não estejam nos satisfazendo, mas precisa ter muito jogador. Pronto, Vinícius, o Jocinei é o novo titular do teu time, no meio de campo, ele que hoje foi titular, e só para esclarecer para a gente sobre as ausências do Dodô e do Renato no banco hoje não ficarem entre os relacionados. Falar dos não relacionados é mais complicado, né? Eu deixo que o departamento médico, que o pessoal que tem mais esse aval, né, do que eu para comentar. Com relação ao Jocinei, eu acho que a partida que ele fez hoje o credenciou, né? Eu particularmente ontem dei uma boa conversa com ele, porque o Jocinei é o seguinte, a qualidade com a bola ele tem, mas ele precisava de algo mais. Ele precisava da cara do Figueirense. Ele precisa da pegada. E hoje ele deu essa resposta. Então o jogador, ele tem que unir as duas coisas. Né? Se ele continuar assim, vai ser naturalmente o nosso titular. Porque a gente precisa, né? E ele era o cara para sair ou ele saiu só pelo 3º amarelo? Você tá, pelo cartão amarelo que você não, foram várias ocasiões. Uma, não sei se vocês repararam, ele tinha que ter chegado mais junto na jogada, ele abandonou e o Atlético teve um contra-ataque. E aí, como a gente tem um homem a mais, eu coloquei mais um atacante de referência e joguei o Badi também para ficar com 2 meias, com o Iago e Badi ali com o meio, já que o Eli já estava, né, basicamente tomando conta ali do meio campo sozinho. Pessoal, obrigado. Beleza, Valeu, moçada. Entrevista coletiva do técnico Vinícius Eutrópio, lembrando.